Gravação iniciada, presidente. Senhores, vamos dar seguimento aos trabalhos da nossa reunião de julgamento de abril de 2021, agora tratando dos processos da manhã, pautados para amanhã do dia 7 de abril. O colegiado está completo, né, colegiado aqui, a primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, completa pelos seus membros titulares, na ordem de votação, o conselheiro Daniel, conselheiro Douglas, conselheiro Francisco, conselheiro Sávio, conselheira Débora, conselheiro Fernando, conselheiro Rodrigo e eu, Carlos Alberto. Temos agora o primeiro processo pautado, é o processo 53, processo de relatoria do conselheiro Douglas Cacaso, processo do contribuinte Fazenda Nacional, recorrente Fazenda Nacional e LG Electronics do Brasil Limitada. Item 53 da pauta, processo final 2013-81. É um processo que foi retirado de pauta a pedido do patrono, do contribuinte e ainda da própria representação da Fazenda. Para esse processo, fica registrado o seguinte apontamento na nossa ata. Processo retirado de pauta a pedido da Procuradoria e do contribuinte, nos termos do artigo 12 da Portaria CAF 17/2096, os autos serão incluídos em reunião de julgamento a ser agendado oportunamente. Processo seguinte, item 54, relatoria do conselheiro Daniel Melo. Por favor, conselheiro Daniel, recorrente Secretaria de Governo Municipal. Fica à vontade, conselheiro. Presidente, na verdade, esse processo na capa aqui da NFD consta município de Goiânia, Prefeitura Municipal. Não sei por que na pauta consta a Secretaria de Governo Municipal, né? Que é bem... É porque deve ser o CNPJ, né? A pauta acaba buscando o nome do CNPJ e é o nome que possivelmente está identificando também no e-processo. Entendi. Trata-se de lançamento de crédito contra o município de Goiânia, efetuado com base em folhas de pagamento, recibo de férias, terminação do contrato de trabalho, recibo de pagamento, resumo dos proventos das folhas de pagamento, resumo dos descontos das folhas de pagamento, razão por cento de custos financeiros relativos às remunerações pagas, devido ao creditados auxiliares empregados, cujo montante do crédito importa em R$ 84.256,45, consolidado em 31 de maio de 2002. A notificação refere a diferentes contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à parte patronal, inclusive para o financiamento de benefícios previstos no artigo 57 e 58 da Lei 8.213, daqueles concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa e a parte dos segurados. Esse processo nesse processo foram realizadas algumas diligências, os autos foram baixados em diligência a fim de o notificante complementar no relatório fiscal, uma vez que neste não constavam as contribuições devidas à Seguridade Social, referentes à parte dos segurados empregados. Foi elaborado o relatório fiscal complementar, que sanou a divergência entre o relatório fiscal e o DAD, referente à parte dos segurados empregados, e também informou as alíquotas aplicadas em cada período, conforme folhas tais, sendo o contribuinte certificado na data tal. Os autos foram novamente baixados em diligência pela seção do Conselho Administrativo, a fim de que a autoridade fiscal notificante esclarecesse quanto à natureza dos serviços prestados nas planilhas 1, segurados empregados, não incluídos no folha de pagamento, 2, situação funcional, função pública, e 3, situação funcional jeton. Por meio da informação fiscal de folha 79, a autoridade fiscal notificante juntou ao processo cópias de esclarecimentos prestados pelo contribuinte, incluindo cópias de leis que, segundo o notificado, aclaram as situações funcionais objeto do presente débito, tendo em vista persistir a dúvida quanto aos segurados enquadrados nas situações funcionais constantes nas planilhas de folhas 45 a 49, os autos foram novamente baixados em diligência pela seção do Conselho Administrativo, com vistas a se verificar qual regime de previdência pertencem os servidores enquadrados nas situações funcionais, conforme constantes nas planilhas de folhas tais.
Em resposta à última diligência, a autoridade fiscal notificante, por meio da informação de folhas tais, afirmou que, exceto a segurada pertencente à situação funcional 8, função pública, todos os demais segurados cujas remunerações deram origem à presente NFB pertencem ao RGPS. A decisão de instância restou imentada nos termos abaixo, informado da referida decisão. O contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando em síntese que, a despeito das assertivas constantes da ADM, que entendeu pela procedência do débito, o relatório de débito não apresenta clareza no princípio de apresentação de defesa em flagrante respeito ao princípio da ampla defesa. O recurso intempestivo de mais de justiça pode ser admissível. O sujeito passivo argui a nulidade do lançamento em virtude do exercício do direito de defesa, uma vez que o relatório fiscal não descreveu com clareza os fatos geradores. Estou consignado no relatório fiscal de folhas tais a seguinte narrativa: as remunerações pagas aos segurados empregados tipificadas no artigo 12, primeira linha A da Lei 8.212 e ocupantes das categorias funcionais relacionadas nas planilhas 1 a 5 e discriminadas nas folhas de pagamento emitidas em meio eletrônico pela Companhia de Conselheidade do Município de Goiânia, recibos de férias, documentos, todos os valores não fazem imposto no relatório faturador do sistema PIA-FENEC, os valores por situação funcional, considerando salário de contribuição nos termos do artigo 28, inciso 1º da Lei 8.212, enquanto discriminados nas planilhas acima mencionadas. Cumpre ressaltar, contudo, que o sujeito passivo, no município de Goiânia, possui um regime próprio de previdência social, sendo que os servidores efetivos estão vinculados a esse regime. A exceção são os agentes públicos, ocupantes de cargo em comissão, cargo temporário, detetores de mandato coletivo e os empregados públicos. O relatório fiscal trouxe apenas a informação de que se tratam de segurados empregados, fazendo alusão a uma planilha sem nenhum destaque no sentido de que os referidos empregados estão certos na regra estabelecida pelo artigo 40, parágrafo 3 da Constituição Federal, abaixo transcrito. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição dos respectivos entes federativos dos servidores ativos e aposentados e pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. A parágrafo 3º aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração, do cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Analisando as planilhas mencionadas pela autoridade fiscal, consta as seguintes observações: função pública, GETOM, professor contratado por tempo determinado, professor substituto. A autoridade julgadora de primeira instância baixou os autos em diligência por 3 vezes para que a autoridade fiscal apresentasse um relatório fiscal complementar, não sendo exaustivo, transcrever abaixo as razões que fundamentaram as conversões do julgamento em diligente. Já foi relatado. Somente após o resultado da última diligência, restou esclarecido que uma servidora era vinculada ao regime próprio de previdência do município, enquanto que os demais servidores estariam vinculados ao RGPS. Diante dos fatos, restou evidente que o crédito tributário sob enfoque era duvidoso no momento de seu lançamento. Somente após as 2 últimas diligências determinadas no sentido de salvar o lançamento, a autoridade julgadora conseguiu formar sua convicção para retificar o crédito tributário. A meu ver, não foi cumprido o que estabelece o artigo, não foi cumprido no presente caso, o que estabelece o artigo 142 do CTN abaixo transcrito. O relatório fiscal, além de não identificar com precisão a ocorrência do faturador, também não motivou o ato administrativo de lançamento, com a descrição clara e precisa dos fatos para atribuir certeza ao crédito tributário. Não fosse a iniciativa da autoridade julgadora de primeira instância na tentativa de salvar o crédito tributário através de 3 diligências, não havia como a instância a qual proceder ao julgamento do presente processo, ante a evidente deficiência na descrição dos fatos. Ainda que as diligências de iniciativa da autoridade julgadora tenham desempenhado um papel importante na compreensão do procedimento fiscal,
entendo que o lançamento restou maculado desde o seu lançador, uma vez que a concessão do crédito tributário é ato privativo da autoridade lançadora. Assim, por atingir diretamente o ponto nuclear do ato administrativo de lançamento, entendo que a narrativa fiscal não trouxe elementos fáceis suficientes para gerar obrigação tributária, sendo que a ausência de descrição clara e precisa dos fatos traz incerteza ao presente crédito tributário. O TAS reconhece a existência de vício material que culmina na nulidade do lançamento. Diante do exposto, falta convencer do recurso voluntário para dar provimento, reconhecendo a existência de vício material e exonerando o crédito tributário lançado. Senhores, considerações? Conselheiro Daniel, qual que foi exatamente a falta que eu não consegui ver? Porque é o seguinte, no relatório fiscal, certo? Tem assim, lançamento, fato gerador, segurados empregados, né? E aí, nesse caso, isso aqui não é uma empresa comum, né? Esses empregados, para haver fato gerador, eles têm que pertencer ao regime geral de previdência social. E os órgãos que têm regime próprio, como é o caso da União, né, de todos os estados, eu acredito que todas as capitais e os principais municípios brasileiros, né, ainda que alguns pequenos tenham, né, às vezes eles acabam desistindo porque não compensa, mas as capitais e os estados, a União, logicamente, e alguns municípios brasileiros possuem regime próprio de previdência. Então, para ser lançado um crédito tributário, nesse caso, de detetores de possuidores de regime próprio, tem que haver aquela exceção, eles têm que estar na exceção do parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição, né? Não ser servidor de provimento de cargo efetivo, né? Ser um temporário, né? Um cargo em comissão, e ele não demonstrou nada. Tanto que a autoridade julgadora, quando viu, não entendeu nada. E por 3 vezes, a autoridade julgadora, assim, fez um bate-bola com a autoridade lançadora para tentar entender, né? E aí eu entendo aqui, com base nesses fundamentos, né, que não é possível, porque ele foi viciado desde o seu nascedor. Eu acho que a diligência não é para ensinar a autoridade lançadora a efetuar o lançamento do crédito tributário, né? A meu ver, né, assim, minha leitura desse processo. Obrigado. Senhores, considerações? E aí a gente já até conversou sobre isso, né? Sobre as decisões que a gente acaba anulando um lançamento e reconhecendo aqui a natureza do vício material, que não tem. O resultado disso é que a unidade lá não vai poder efetuar novo lançamento, e a única coisa que aproveitaria seria a gente declarar, reconhecer que o vício é formal, se eventualmente fosse formal, porque para evitar outras discussões, porque a gente reconhece que é vício material, aí o lançamento está nulo por vício material, quando a gente poderia simplesmente dizer que o fiscal não se desincumbiu do seu mistério de apontar a materialidade tributária, nos termos de 142, entender que o lançamento é improcedente. Aí a gente diz que é viciado por vício de natureza material, e aí abre uma discussão para ficar discutindo na Câmara Superior a natureza do voto. Ah, mas isso é formal, isso é material, isso é formal, isso é material. E quando, na verdade, não vai aproveitar ninguém, né, de
quando a gente simplesmente entende que o lançamento é improcedente, pronto, acabou o processo, não vai cobrar mais de ninguém, não vai lançar de novo. E quando a gente entende que o lançamento é o vício que macula o lançamento é de natureza material, também não vai dar nada, mas pode incorrer aí num retrabalho, né? numa continuidade de uma discussão que não aproveita ninguém nesse caso. Eu acho que até como de forma a não onerar até o contribuinte, esses casos especificamente em que os vícios que a gente aponta são de natureza material, a gente deveria caminhar sempre no sentido de reconhecer a improcedência do lançamento e pronto, e acabar com isso e dar provimento ao recurso voluntário, né? Sem entrar nesse mérito de nulidade, de vício material e tal, para não criar uma discussão desnecessária, absolutamente desnecessária, e movimento até da máquina, a possibilidade de movimento da máquina toda, sem necessidade nenhuma. São apenas as minhas considerações sobre esse caso. Eu acho que a dificuldade da DRJ de entender já é um apontamento de que o lançamento não poderia ter sido melhor, né, a descrição dos fatos, efetuado lá pela autoridade lançadora, poderia ter sido melhor, e não tenho dúvidas de que uma falha na descrição dos fatos cerceia a defesa do contribuinte, porque o contribuinte não sabe como se defender. Quem é esse aqui? O que é isso? Eu tenho que ser assim, tem que ser assado e tal. Mas, bom, são essas minhas considerações. Alguém quer fazer mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Daniel, você entende, Daniel, caminhando nesse sentido aqui? Porque eu só caminho com você pelas conclusões, entendeu? Não, mas no caso, a ideia seria tirar a menção à nulidade. É só tirar o vínculo de nulidade por vício material. Na verdade, o fiscal não cumpriu o que prevê o 142, né? Descrever adequadamente a materialidade tributária, enfim, todos aqueles requisitos do 142, e, portanto, é procedente do lançamento. Tá, eu me curvo a esse entendimento. Senhores, considerações? Então, Daniel, dando provimento a recurso voluntário, como vota Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Fábio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho o relator. Ok, senhores. Eu também acompanho o relator. Acorde mesmo colegiado por unanimidade de voto em dar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, Comapel Comércio, Indústria e Agricultura Limitada. Item 55, também de relatoria do conselheiro Daniel, o mesmo contribuinte titular do item 56. Por favor, conselheiro Daniel, fique à vontade. Presidente, se os senhores me permitirem, eu acho que esse processo não vale a pena nem ler, porque é decadência, é um processo muito antigo, e aí o Rodrigo aí, com toda a habilidade dele, se puder só conferir aí para mim, eu lhe agradeço. Que é isso, meu amigo. Vamos lá. Qualquer um deles, Qualquer um para olhar? Os dois. Os dois são iguais, né, Daniel? São iguais. É, 1996. É muito antigo, né? Deixa eu ver qual foi a última competência aqui. 98, dezembro de 98. Isso aqui nem pelo 173. Nem pelo 173 ele se salva, né? E nenhuma das duas. A DRJ chegou a tratar da... Não, porque na época não havia ainda a súmula vinculante, né? O acordo... Nem questionou lá, né? Porque não tinha ainda... porque era 10 anos, né? Aí na época a decisão da DRJ é anterior, era nem DRJ, era o contencioso, era anterior à súmula, número 8.
Esse outro aqui é é uma multa, né? Deixar a empresa de prestar ao INSS informações cadastrais. Só tem que ver porque aí entra aquela questão, né? Do 73, né? É a multa do 73, mas lembra que o fato gerador aqui da multa é quando ele se recusa a apresentar. Mas só que eu não posso pedir documentos de 10 anos atrás. A decadência, entendeu? Isso. Aí eu acho que o fundamento, a gente já teve caso aqui parecido, o fundamento é diferente, a gente não é pela decadência, mas é porque o contribuinte não tinha mais a obrigação de guardar aquele material. Não tinha mais a obrigação de guardar, então dá provimento, mas nesse sentido, né, de não obrigatoriedade de guardar o material relativo a mais de 5 anos, porque já tinha passado para a decadencial. Mas a decadência em si, é porque o fato dela é contada a partir do momento que a fiscalização pede a documentação. Então, a partir dali, ela tem 5 anos para lançar a multa. Mas eu falo isso, Rodrigo. Eu coloquei aqui. No presente caso, temos que o lançamento se perfectibilizou com a ciência pessoal ocorrida em 30 de maio de 2006, folha 2. De acordo com o tiário de folhas 3, os documentos solicitados são referentes ao período de janeiro de 96 a dezembro de 98. Assim sendo, em razão de os documentos solicitados se referirem a período abrangido pela decadência, não há justa causa para a sua exigência, razão pela qual não deve ser mantido presente a infração por descumprimento de obrigação acessória. Diante do exposto, voltar para dar provimento. Perfeito. Senhores, considerações? Então, como vota conselheiro Douglas? Conselheiro Daniel, dando provimento aos 2 casos, aos 2 processos. Conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Mário? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator. Resultado dos processos 55 e 56, acordo de membro colegiado por unanimidade de voto em dar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, Real Engenharia Limitada. Esse mesmo contribuinte, ele é titulado dos processos 57 ao 60. Todos os processos de relatoria do conselheiro Daniel. Por favor, conselheiro, fique à vontade para iniciar pelo que entender mais produtivo aqui para o nosso trabalho. O primeiro processo, presidente, é o principal, certo? Os outros vêm terceiros, vêm e algumas obrigações acessórias. A gente, se concentrando nesse aqui, acho que a gente resolve 80% do lote aí de 4 processos. No caso aqui, contribuição social previdenciária, lançamento, né, aqui é a parte patronal, onde o lançamento foi subdividido em levantamentos discriminados por estabelecimento, de acordo com os 15 levantamentos. Programa de alimentação do trabalhador, contribuinte individual fora da folha, antes da GFIP, fora da folha pós-GFIP, DAO, folha de pagamento por fora, não declarado em GFIP, folha de pagamento após a GFIP declarado, folha de pagamento após a GFIP não declarado, alimentação do trabalhador pós-GFIP não declarada, folha de pagamento antes da GFIP, DAO, folha de pagamento antes da GFIP, aí vem outros estabelecimentos que se repetem, e o crédito tributário aqui vai feito um montante de 398.791, foi apresentado em combinação acompanhada dos documentos que eu não vou relatar para deixar para o recurso voluntário, que são as mesmas razões. A DRJ julgou a impugnação procedente em parte para já considerar uma parte decadente, né? De acordo com a ementa que transcreveu abaixo, intimado da decisão a contribuinte ao recurso voluntário, alegando em síntese que o acórdão recorrido considerou a decadência
até novembro de 2001, enquanto que o correto seria considerar até 11 de setembro de 2002. Realmente, a ciência dessa notificação fiscal de lançamento de débito ocorreu em 11 de setembro de 2007. Ele argumenta que precisam ser excluídos os co-obrigados, né? Argumenta que é legitimidade passiva, aduz a possibilidade de utilizar a presunção para lançar o crédito tributário e formular representação fiscal para fins penais, em razão das características dos serviços efetuados na prestação da fiscalização de exigir folha de pagamento para cada obra contratada não se mostra aplicável. Os mesmos empregados da recorrente atingiam vários contratantes, fato que dispensava a empresa de elaborar a folha de pagamento e GFI com informações distintas por estabelecimento ou obra civil. Dada essa circunstância, a empresa forneceu arquivos digitais, centralizando todos os trabalhadores no CNPJ da matriz. Carece de razoabilidade a desconsideração do fornecimento de alimentação dos moldes do PAD para integração ao salário de contribuição. Não é cabível a emissão de representação fiscal para fins penais, é uma multa cobrada exorbitante, é ilegal a cobrança de juros Selic. Por fim, requer preliminarmente a exclusão do polo passivo das pessoas físicas e jurídicas arroladas na autuação, como co-obrigado e corresponsável, e no mérito seja provida a presente defesa para cancelar a integralidade do lançamento. Só para deixar mais claro é o seguinte, esse processo ele tem um termo de sujeição passiva solidária, ou seja, a rigor a fiscalização considerou que aqui há um grupo econômico de direito, porque existe uma empresa chamada Herege Participações Limitada, que tem, né, o quadro societário dessa empresa que é autuada, que é a RAL Engenharia, certo? O quadro societário dela, 95% do capital social, quem detém é essa empresa Herege Participações Limitada. Com base nisso, o fiscal considerou que aqui há um grupo econômico, né, fundamentado no artigo 124.2 do CTN, que por conta do controle aí dessa empresa sobre a outra, com quase a totalidade do seu capital social. E os outros co-obrigados, corresponsáveis que ele se refere, aí são sócios da empresa, aí vem aquela questão da súmula do CAF que eu vou tratar, não tem nada de responsabilidade, é só aquele conteúdo meramente informativo, né? E em relação à decadência, é o seguinte, para não ler aqui toda essa questão da decadência, eu vou só para os detalhes finais aqui, que está marcado, para dizer que a DRJ, o que aconteceu lá foi o seguinte, teve um voto vencido, né, em que aplicava a decadência com base no artigo 150, parágrafo 4º, a contagem do prazo. Só que o voto vencedor considerou que não poderia se aplicar a decadência com base no artigo 50, parágrafo 4º, porque a empresa ela tinha folha de pagamento, né, questão de contabilidade por fora, e em função disso, houve a representação fiscal para fins penais. Então, com base na representação fiscal para fins penais, a DRJ considerou que o prazo seria o de contagem correto seria o do 173 e acabou que apenas uma competência foi considerada decadente, né? Destaque no presente caso, temos que o lançamento se perfeccionou com a ciência postal ocorrida em 11 de setembro de 2007. Verifique-se que há nos autos prova da antecipação do pagamento relativa ao crédito tributário lançado. Contudo, a decisão de piso aplicou a contagem do prazo decadencial estabelecida pelo artigo 1731, supostamente pela existência de dolo, fraude e simulação, por considerar que a autoridade notificante formulou representação fiscal para fins penais ao Ministério Público Federal pela existência em tese dos crimes de apropriação indébita previdenciária. Faltou só eu acrescentar mais dois crimes que ela argumenta: apropriação indébita previdenciária
falsificação de documento público e sonegação fiscal. São esses 3 crimes que, em tese, a autoridade lançadora representa lá para o MPF. Todavia, entendo que a simples existência de representação fiscal para fins penais, por si só, não autoriza a adoção da regra de contagem do prazo de declaração prevista no artigo 173 do CTN. A meu ver, é imprescindível que a autoridade fiscal descreva pormenorizadamente a situação fática com a subsunção à norma que tipifica a conduta de agir com dolo, fraude ou simulação. Diante da ausência de caracterização da conduta dos ex-passivos no relatório fiscal, deverá ser aplicada a regra de contagem do prazo decadencial prevista no artigo 150, parágrafo 4º. Assim sendo, deve ser reconhecida a decadência parcial no presente crédito tributário em relação a todas as competências anteriores a setembro de 2002. Presidente, você quer discutir logo essa questão ou passo para frente? Quero discutir. Só para chamar a atenção, Daniel, se restou caracterizada a apropriação indébita de contribuições previdenciárias, a contagem da decadência se dá pelo 173, a teor do que dispõe a súmula CARF 106. Você comentou aí que a representação fiscal se dá, entre outras coisas, pela apropriação indébita, não é isso? E aí, que talvez fosse o caso de aplicação dessa súmula e contagem desse prazo a partir do 173, inciso 1. Entendi. Eu pensei que precisava, porque assim, não há, o que eu senti falta foi da descrição, né, porque a representação fiscal nesse sentido, ele fala lá, só que ele fala, representação fiscal para fins penais com base em tese de supostos crimes, né, esses 3 crimes. E a DRJ também, na decisão, não argumenta nada. Então, quer dizer que o simples fato de haver a representação fazendo menção à ocorrência em tese desse crime já autoriza, mesmo que ele não discrimine, porque eu senti falta dele dizer, houve apropriação indébita, assim, entendeu? Não tem essa discriminação, só tem a representação fiscal. Eu só estou imaginando que a representação fiscal tem a lástima que está no processo, porque não faz muito sentido ele fazer uma representação fiscal, acusando a empresa de ter incorrido em tese de crime de apropriação indébita, se isso não está no lançamento. Então, estou imaginando que, nesse caso, houve lançamento de valores não descontados, descontados e não recolhidos do contribuinte, do prestador de serviço. Então, nesse sentido, o que não precisa é o fiscal configurar o dolo, configurar a intenção do contribuinte, né? Mas, nesse caso, bastaria que, se houve, ou seja, não tenho dúvida de que se tem lançamento de apropriação indébita, a gente está mantendo, porque está caracterizada a apropriação indébita de contribuições previdenciárias, e o que prevê a súmula é isso. Eu posso até não aplicar, mas aí é questão de ter que diferenciar o que está ocorrendo no caso concreto, que justifique a desconsideração literal, né, da previsão literal da súmula CARF. Ela é muito curtinha, ela só fala: caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias descontadas de segurados e ou contribuintes individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo 173. Então eu vou alterar meu encaminhamento, presidente. Então, no caso, mantém-se a decisão da DRJ como só para essa competência. Perfeito. Tá bom? Eu vou alterar aqui. Senhores, alguma consideração? Eu falei, ninguém falou mais nada, estou falando perfeito, mas não sei o que... Não, mas é isso mesmo, presidente. Você lembrou bem dessa súmula. Eu só fui lá ver no relatório fiscal, né, ver essa questão de apropriação indébita, mas eu acho que é isso mesmo. Basta ver a 106, né, a alegação de apropriação indébita para ver a conduta dolosa aqui. Isso, diferentemente do que se a gente, na análise aqui, a gente avaliasse de que não houve apropriação indébita.
Né? Aí não houve porque o fiscal acusou, mas a gente está vendo que não houve e estamos deferindo, dando provimento ao recurso nessa parte. Não houve. Né? Então, o contribuinte consegue demonstrar que não fez retenção, enfim, ou que tinha feito a retenção e tinha recolhido. Aí seria o caso, olha, nesse caso, a súmula prevê isso, tem a representação fiscal, mas a análise dos autos evidenciou que ela não se sustenta, essa acusação não se sustenta. Mas mantida a acusação, que eu imagino que tem que ter, imagino não, estou certo de que tem que ter compatibilidade entre o que foi lançado e o que foi representado ao Ministério Público, ensejaria aí a aplicação da 106. Presidente, mas ali no relatório, ele, assim, deixa dúvida mesmo, porque ele fala, no momento que ele está falando da representação, que foi motivada pela não comprovação dos recolhimentos previdenciários pela não declaração de parte de contribuições objeto dessa linha FLD. Então, dá a entender que não houve a retenção, é que ele está representando porque está sendo lançado agora e não foi recolhido é isso que eu entendi, posso estar equivocada, porque isso talvez suscitou dúvida no próprio Daniel, porque aqui dá a entender que a contribuição que não foi recolhida foi aquela que está sendo lançada. Não sei se eu estou errada ou equivocada, mas pelo que eu li aqui... Bom, eu não vi, como eu falei, eu estou imaginando que a autuação seja compatível com a representação fiscal que o Daniel falou que tinha, que leu e falou que tinha, que foi representado por isso. Quando ele falou isso, eu já fui direto no procurar a súmula. Não, mas eu concordo com o senhor, a súmula 106 é bem clara nisso, mas aqui me parece, não sei, eu leio aqui, dá a entender que são essas contribuições que estão sendo lançadas agora, que não foram retidas e não foram recolhidas. Eu acho que aqui tem essa questão, tem as três coisas, né? Eu acho que ele só forçou a barra aqui na questão de falsificação de documento público. Ele diz que a GFIP está falsa porque não... Assim, todo mundo não declarou em GFIP, seria crime não declarar em GFIP, né? Agora, realmente tem a apropriação de débito previdenciário e tem a questão da sonegação fiscal, porque ele encontrou aqui uma contabilidade por fora e disse que a empresa é quanto mais, né? Assim, que realmente a representação fiscal é devida, eu entendo que sim, ele fez o certo. Agora, eu pensei que, traçando um paralelo com aquela súmula lá que diz que a gente não é para se ater, né, conhecer de aspectos relacionados à representação fiscal penal, eu pensei que ele tinha que descrever os fatos, né, que aí ocorreu dolo, fraude, simulação e tal, para mudar aí a contagem da regra. Mas eu, com base nessa questão aí que o presidente falou, da súmula, né, Então, você acha que pela tua avaliação, pelo conhecimento que tem do processo, Daniel, você entende que, de fato, tem a imputação de apropriação indébita nesse caso? Sim. Só não teria aqui falsificação de documento público, eu acho que... Mas até sonegação, sim, né? Porque quando você faz contabilidade por fora, é sonegação, né? Porque você está escondendo ali o fato gerador, né? Mas aí a questão é que a questão da súmula é outra coisa. A questão da súmula é se restou caracterizada a apropriação indébita. É sonegação, é crime também, tal. Aí precisa do fiscal apontar o dolo. Porque a rigor, se qualquer coisa que você deixe de declarar é sonegação. Mas não necessariamente impõe a exigência, ou seja, a contagem do prazo pelo 173. Eu acho que a sonegação não é nem você deixar de declarar, é você esconder, né? Você usar de elementos para que a fiscalização não obtenha aquela... Mas, na verdade, presidente, eu precisaria avaliar um pouco melhor para ter realmente a certeza da apropriação indébita, sabe? Porque ele diz, né? Mas ele diz para a representação, ele não diz
para o débito aqui, né? Assim, ele fala para a representação. Se a gente entender que o fato dele dizer que teve apropriação em débito previdenciária... Isso a apropriação em débito só aparece na representação, Daniel? Eu vou dar uma olhada aqui novamente, mas eu creio que sim. Em que folha que está o relatório fiscal, Débora? Presidente, 262. Aliás, está um pouco antes, né? Mas eu só estou achando a questão da apropriação dessa folha 262. E Daniel? É 262 mesmo. Essa questão aí a autoridade só seguiu por essa questão da apropriação, né? Não falou nada da questão da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, que está previsto lá no parágrafo 4º, né? Porque entendi. Então é só o caso de apropriação, né? Entendi. Agora sim, a NFLD que trata das contribuições de segurados empregados é outra, né? Não está aqui. Não está aqui nesse grupo? Acho que, pela tabela que eu estou vendo aqui, da mesma folha 262... Aqui ele aponta e ele ainda sublinha, né, o motivo da representação fiscal, né? Uhum. Aqui a gente tem duas multas, né? A CFL 68 e a 69 e a NFLD que trata das contribuições a cargo da empresa e a de terceiros. Aqui tem, Rodrigo, nesse processo tem segurados também. Tem, é porque assim, a NFLD que trata dos segurados, pela tabela que eu estou vendo aqui, da 262, tá? Logo acima do parágrafo 15, tem uma tabela aqui com todos os NFLDs, aí é a final de 712 de Instituto 3, contribuições de segurados empregados. Mas, de fato, como tu está falando aí... Na página, se você agora, a não ser que tenha sido, porque existiu aqui uma apropriação. Mas não, você vai na página no DAD, folha 23, por exemplo, você vê seguradas empresas SAT-RAT. Tô vendo. De fato tem aqui, né? Segurados ali que para 8%. Folha de pagamento de FIP. É porque, assim, aqui tem alguns, um tipo de levantamento que não tem como ter apropriação indébita, né? Previdenciária. Por exemplo, aqui vai ter salário indireto, é questão de cesta básica, né? Uhum. Apropriação indébita nesse caso. Agora, sim, nos outros casos, na folha de pagamento mesmo, ele não foi declarado, que estava por fora da folha, ele poderia estar fazendo esse... Só que eu não estou vendo isso aqui, eu só estou vendo que o fiscal destacou o motivo da representação fiscal. Dentre esses motivos, a questão da apropriação indébita. Foi essa a minha dúvida, porque ele apenas menciona a apropriação indébita previdenciária para a representação fiscal, mas não dizem que consistiu, quais são os documentos que ele... Porque ele tem que verificar lá na folha de pagamento e que foi descontado realmente, né?
E não tem essa menção aqui houve o desconto, realmente, o recolhimento. O que eu É verdade. Está parecendo que esse termo do fiscal está um pouco genérico, né? Se está relacionado com algum outro processo aqui, objeto dessa fiscalização. Você sabe qual o número da representação fiscal, Daniel? O número? Do processo de representação fiscal? Presidente, eu não tenho o número, mas se você colocar pelo nome mesmo, você eles não estão todos atentos? Eu vou ter que buscar aqui para ver se tem alguma coisa nessa mesma data. Rodrigo, identifica para mim aí o CNPJ, só para eu pesquisar aqui pelo CNPJ. Enquanto eu estou abrindo aqui o processo, estou tentando abrir aqui. O CNPJ, presidente, 01. Não, só um minutinho, deixa eu abrir aqui, Daniel, porque o meu processo estava aberto já desde cedo e ele fechou. Eu estou abrindo de novo. Não, vou te falar, o negócio está lerdo o sistema aqui para mim. Demora para abrir. CNPJ 01? 182 Sim? 232 1000 ao contrário 70. 0182 232 70. Tem alguns aqui que podem ser, tem que abrir para ver. Achei, presidente. Qual o número? É o final 2705. 2705? Eu estou vendo a nota do processo mesmo. Não, tá, beleza. Eu estou com ele aqui. Esse é o carro da pamonha passando aí? Deu para escutar, foi? Não tem nada dentro do processo, só tem a identificação.
Não sei se vai abrir aqui, você está tão lerdo aqui, está tão devagar. Não tem nada no processo, só tem uma folha. É o 2705, não é isso? Isso é o que diz a autora do processo aqui. Tem aqui algumas informações relacionadas aqui de tipo nota de processo, né? Mas assim, eu não consigo ver isso aqui. Ou baixa diligência para saber se tem isso aqui lançado, a gente tira o processo para o Daniel fazer essa avaliação, faz uma vista de mesa aí para retornar amanhã cedo, ou então segue a partir da constatação do que está expresso e destacado pela autoridade lançadora, de que, nesse caso, teria ocorrido apropriação indébita. Mas, assim, como eu falei, ele só menciona isso quando afirma que foi feito. É que, na verdade, o Rodrigo já identificou que tem debitcard que estão fora aqui desse monte que a gente está tratando. Então, isso aí pode estar sendo cobrado em outro momento e a gente não dá para. Assim, a rigor, eu seguiria acreditando no que a própria autoridade falou, porque ela colocou isso no relatório. O contribuinte não está contestando que não houve apropriação indébita, que não contestou essa questão especificamente, portanto, goza de presunção de legitimidade aí a afirmação da autoridade lançadora. Mas é a minha avaliação. As possibilidades são essas que eu contei para vocês. Estava vendo aqui no resumo da autuação, tem uma NFLD de 3 milhões e pouquinho. Será que esse processo já não foi julgado? E também concordo com o senhor, se não for motivo de questionamento do contribuinte, nem se ater essa questão, né? Porque você levantou de ofício essa questão da utilização do 173 ali. Tem uns processos estranhos aqui, a representação fiscal, porque são processos antigos, podem não ter sido todos digitalizados. A representação fiscal só tem uma folha, a folha de identificação. Tem um outro processo aqui, que é o final 2706, que só tem um acordo de recurso voluntário, que aparentemente, pelo menos o nome, né, está 1 até 134, não é possível que seja isso. Qual é o período que nós estamos analisando aí, Daniel? Período só um minutinho. 97. 1 de junho de 97 a 30 de novembro de 2006. Isso aqui é de 97 a 2003. 6. O que eu estou aberto aqui é 2003. Isso aqui acho que é obrigação acessória, que eu achei aqui perdido. Aqui. Será que é fácil achar o final NFLD 712, dígito 3? 712, deixa eu ver aqui, que é esse aqui que eu abri, fechei já, não vou abrir de novo. Aqui você não tem nada dentro do processo, só tem um acordo. Não, isso aqui não vai ser, isso é deixar de preparar a folha. Tem um monte de processo lavrado aqui, tudo no mesmo momento.
Tem um que já está escrito em dívida ativa, pode ser esse, que ele é grande, né? O valor é alto, né, Rodrigo? Não, o de obrigação. Esse daí de. É valor baixo. Entre as obrigações principais é o do menor valor, 41 mil. O de maior valor é aquele que Débora comentou, 3,5 milhões, que ele é decorrente de aferição indireta. Mas o que está dizendo que é só segurados, contribuições de segurados e empregados, é o final 712, dígito 3. Bom, esse aqui eu acho que é o final 715, dígito 8. Deixa eu ver o outro. Estou vendo algum que não esteja com Daniel. O sistema aqui está muito lerdo, está muito devagar, está uma coisa terrível aqui para conseguir. Sete, seis, sete, dígito 4. Bom, senhores, vamos ver qual o andamento aí, Daniel, que você dá para o caso, porque não estou localizando aqui. Eu estou com um monte de processo aberto, tudo ao mesmo tempo, uns sem nada dentro, outro só com um acorde. Já abri outro aqui, ó, RAU Engenharia, processo final 2007-10. Obrigação acessória, ou seja, já foram julgadas no CARF algumas obrigações acessórias e o processo principal está andando aí, ainda está em tramitação, foi jogado em 2011. Qual o seu encaminhamento, conselheiro? Presidente, depois dessa discussão, eu fiquei assim, porque analisei aqui novamente todo o relatório fiscal aqui e não tem nenhuma linha que ele diga que a empresa descontou e não recolheu a contribuição dos segurados. Licença, Daniel. Rapidinho. Presidente, você consegue puxar o processo final 2007-97? Deixa eu ver aqui. 2007-97? Não tem esse processo aqui, não aparece ele para mim. Qual o número dele? Não é 2007-37? Não. É o 13.609 000 949 2007-97. Deixa eu consultar pelo número do processo, porque isso não aparece aqui para esse CNPJ.
Agora, tá aqui dizendo é processo não, então acho que não consegue não, né? 13, 13.609, sim, 000, 949, 2007 97. não está no e-processo esse processo, não. Ele é o FLD de aquela 712. Presidente, aí eu fiquei na dúvida, porque a caso de aplicação da súmula aqui ou não, a simples menção que foi emitida na representação fiscal caracteriza que houve a apropriação indébita sem estar... Não. Eu estou achando que caracteriza porque o fiscal falou, e o que ele fala tem presunção de legitimidade. A questão é que eu não consigo ver de outra forma. Ou eu acho isso, ou eu entendo que está escrito ali e é presunção e toco para frente porque o fiscal falou, então presumo que é verdade. O contribuinte não questionou. Agora, outra opção, Daniel, e aí a opção sua, converter o julgamento do processo de diligência para a unidade apontar se houve de fato lançamento de apropriação indébita, em particular para fim de de verificação do lastro da contagem decadencial e eventual aplicação da súmula 106, converter o julgamento em diligência para a unidade apontar se houve lançamento neste procedimento fiscal de apropriação indébita, se de fato houve apropriação indébita e onde que está isso, onde que se verifica essa informação, cadê a própria representação fiscal que não está dentro do processo. Cabe uma diligência também, mas enfim. Só precisamos de saber o seu encaminhamento, conselheiro. Bem, ele diz, foi emitida a representação fiscal, né? E aí, ele também diz que são 3 crimes: apropriação indébita previdenciária, sonegação fiscal e falsificação de documento público. Eu vejo que não houve aqui falsificação de documento público nenhum, ele está fazendo, né? Assim, eu volto, presidente, ao meu encaminhamento originário, né? Para considerar que aqui não é o caso de, assim, pelo menos não está provado que houve apropriação indébita previdenciária. Eu tenho que julgar com base nos elementos que eu tenho no processo. Uma simples menção à representação fiscal que vai lá para o Ministério Público Federal é suficiente para comprovar que houve apropriação indébita previdenciária? Na minha avaliação, não. Faltaria um item aqui, ele dizer, houve o desconto da contribuição de segurança e não houve o recolhimento. Aliás, houve o desconto e não houve o recolhimento. Então, eu vou voltar para o meu encaminhamento aqui originário de que aplica-se o 150 parágrafo 4 mesmo, alterando a decisão recorrida, nesse sentido. Você acha que vale a pena porque a única coisa que você tem dentro do processo é uma informação, mais nada, é a informação de que houve apropriação indébita do fiscal. Ninguém questionou isso. Aí você está falando assim, olha, diante de tudo isso que a gente está colocando, aí você está falando assim, olha, mas não está aprovado. O fiscal está falando, tudo bem que não esteja nesse processo, deve estar em outro. Eu não sei se vale a pena você votar com algo de forma contrária à súmula.
Entendeu? Simplesmente falando assim, porque o fiscal falou, mas não está aqui. Não está aqui, o que a gente faz quando não está aqui? O contribuinte pede alguma coisa e não está. Então, se o problema é a dúvida, eu sugeriria, então, baixar o processo de diligência, cara. Tá. Então, porque senão, o que acontece? Chega lá... Oi? É prudente, né? Eu acho muito mais prudente. Chega lá, o processo está assim, mas está aqui a representação. Eu falei que era, porque você nem pediu para ver a representação, está aqui, ó. Eu falei que eu fiz a representação por causa disso. Presidente, então meu encaminhamento vai ser converter o processo em diligência para que a autoridade lançadora demonstre a ocorrência da apropriação indébita previdenciária, né? Citada lá e destacada no curso do relatório fiscal. Eu acho mais prudente, cara. Porque você não é, aqui não é questão de... Isso, até perguntar para a autoridade lançadora em que consistiu a apropriação indébita previdenciária, qual foi o período que isso ocorreu, quais foram os levantamentos que isso ocorreu, né? Porque alguns levantamentos, obviamente, aqui não vai ter apropriação indébita previdenciária. Salário indireto. Toda é você deixar no voto essa indicação, olha, para analisar inicialmente, eu analisaria a decadência pelo 150 ou 173. A súmula CARF diz que é caracterizada a apropriação indébita é 173. O fiscal falou que representou por causa disso, só que eu não consigo ver no processo que, de fato, está caracterizada a apropriação indébita previdenciária. E pede para ela se manifestar com relação a isso e apontar o detalhe que você queira disso, entendeu? Eu acho mais prudente do que você... não está aqui, então a gente vê que tem um monte, você mesmo recebeu um monte de processo do mesmo contribuinte. Senhores, considerações? Alguém pensa diferente, quer fazer alguma coisa, ou concorda com esse posicionamento um pouco mais conservador? Presidente, eu tenho uma colocação, porque aqui no voto vencedor, o motivo da utilização do 173, e que justificou a representação, foi a prática reiterada de omissão de fato gerador de contribuição previdenciária. Não fala de apropriação indébita. Não sei, surgiu só mesmo lá no relatório. Talvez mesmo seja prudente mesmo baixar em diligência, porque ali, além do relatório fiscal, a manutenção aqui no voto vencedor foi por outra coisa, prática reiterada de omissão de fato gerador. O Daniel pode falar, eu não concordo, eu acho que a prática reiterada não quer dizer nada, não evidencia dolo, né? Mas, no caso, para que tem uma outra questão relevante para esse caso, que é esse apontamento aí de que houve apropriação indébita, e, portanto, neste caso, eu preciso avaliar a partir esse caso, do 106. Esse caso que a Débora mencionou não se adequa à súmula, né? Não, seria... Aí a gente poderia... Aí era outra coisa. Só que nesse caso específico, tem esse apontamento, que a DRJ nem deve ter visto isso. Então, Daniel, você encaminha no sentido de converter o julgamento do processo em diligência para esse fim que a gente tratou agora. Senhores, como vota conselheiro Douglas? Eu acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Sávio? Presidente, ele está entendendo pela conversão, é isso? Conversão. Acompanho. Débora? Eu acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho. Então, esse é o processo 57, não é isso? Resolvimento colegiado por unanimidade de voto e converter o julgamento do processo de diligência. Eu não vou detalhar, o Daniel, porque você ainda vai construir essa que você precisa da diligência. Então, eu coloco aqui nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. Os processos seguintes, Daniel, quais são relativos também à obrigação principal? Tem algum que a gente consiga julgar? Presidente, esse próximo aqui, ele é a GFIP 68. Então, vai converter em julgamento de diligência do mesmo jeito.
É melhor, E tem mais algum que seja de obrigação principal e que não seja uma conduta que a gente precisa aguardar? Acho que o último eu falo de terceiros, né? O último é terceiros. Agora esse terceiro aqui. Sim, presidente, vamos converter todos, porque é o seguinte, ó. O primeiro é esse que a gente já tratou, o segundo é GFIP 68, o terceiro é GFIP 69, que vai dar no mesmo do 68, né? Assim, digamos, mesma coisa. E o último é terceiros. Ok, senhores. Então, nós estamos, a partir da proposta do conselheiro relator, de converter o julgamento do processo em diligência para os processos 57 a 61. Julgamento do 57 eu já colhi, naturalmente vou colher por questões formais, colher o voto para os demais, tá bom? Presidente, o 61 é outro, não é não? Desculpa, acho que é 57 a 60, não? 57 a 60, está certo, Fernando, obrigado. Então, vou colher aqui só por questão formal. Douglas, como vota? Acompanho, presidente. Clarita? Também acompanho. Fábio? Acompanho. Débora? Acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Então, resultado final para os processos. E agora sim, do 57 ao 60, resolve o mesmo colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento do processo em diligência nos termos do relatório voto que integra o presente julgado. Item 61, Daniel, você quer fazer ou vocês querem parar agora? Senhor? Seria esse 61 o último processo para a gente fazer, para a gente dar um tempo. Pode ser assim? Pode ser o último? Bora fazer. Porque a partir de 62 é acompanhamento mesmo, né? Vai ter um acompanhamento. Então, Daniel, vamos para o processo 61. Terras do Barão, empreendimentos e participações imobiliárias. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa se identificar que, de acordo com o relatório fiscal, refere-se contribuições sociais previstas no artigo 31 da Lei 8.212, correspondente ao período de janeiro de 2002 a julho de 2007, apurado com base na remuneração da mão de obra contida em nota fiscal, fatura recíproca, prestação de serviços de subempreiteiros, conforme normas legais em vigor durante as competências do lançamento relativas às obras do SEI, do Residencial Manacás, Residencial Paineiras e Residencial Terras do Barão. O valor do débito corresponde a 11% dos serviços de nossos fiscais, conforme planilhas anexas ao relatório. Os descontos descontados os valores recolhidos pelas tomadoras de serviços em GPS no código 632631 no CNPJ dos respectivos subempreiteiros. O lançamento baseou-se na escrituração fiscal de diário de razão e totalizou um montante de 243.675,05. Aqui, então, é a retenção dos 11%, apurado numa remuneração aqui de mão de obra de empreitada parcial, certo? No caso aqui, o contribuinte, Terras do Barão, contratou, tomou serviço de várias empresas e, com isso, ficou obrigada na questão da retenção tributária, a substituição tributária, né, estabelecida pelo artigo 31. A decisão de primeira instância julgou o lançamento procedente, em parte reconhecendo aqui a decadência parcial, e a decisão restou emendada nos seguintes termos. Intimada a referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário alegando em síntese que a DRJ cancelou a exigência correspondente ao período de maio de 2002 a outubro de 2002 pelo reconhecimento da decadência. Contudo, deixou de considerar decadente a competência março de 2002, pelo entendimento que para esse mês não houve antecipação do pagamento, atraindo a contagem do prazo decadencial prevista no artigo 173. Entretanto, ressalta que houve sim o recolhimento da contribuição conforme comprova a GFIP da competência março, tanto da contribuinte quanto das empresas que lhe prestaram serviço. Alega que não há responsabilidade solidária entre a empresa e a tomadora de serviço e a prestadora de serviço na sistemática da substituição tributária, retenção dos 11%. Reforça a recorrente que seria papel do fisco verificar junto à empresa prestadora a documentação contábil, bem como as declarações
de informações à Previdência Social, GFIP, a fim de identificar a regularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias devidas. Argumentando, ainda que a recorrente tenha efetuado a retenção tomando como base de cálculo valor inferior ao disposto na legislação, o fisco previdenciário não sofreu qualquer prejuízo pela eventual falta de retenção, uma vez que as empresas contratadas pela recorrente efetuaram o recolhimento das contribuições corretamente. A recorrente entende que toda a argumentação apresentada no recurso voluntário é suficiente para demonstrar a necessidade do cancelamento integral da autuação, hora combatida que erroneamente foi mantida pela DRJ. Contudo, para que não parem quaisquer dúvidas acerca da matéria, a recorrente requer desde já abaixo dos autos em diligência. Admissibilidade. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido. A decisão de piso já reconheceu a decadência parcial do presente crédito tributário nas competências de maio de 2002 a outubro de 2002. A recorrente se insurge especificamente em relação à competência máxima de 2002, argumentando que houve recolhimento antecipado para referir a competência, reportando-se a GFIP carreada aos autos. Todavia, deve ser ressaltado que a GFIP é um documento declaratório e que constitui confissão de dívida, mas não se presta para comprovar o recolhimento do tributo. Assim sendo, ausente a prova de antecipação do pagamento na competência máxima, o requerimento do impugnante, realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. No caso dos autos, a própria recorrente reconhece que o processo está devidamente instruído, requerendo alternativamente que o processo seja bastante diligência para que não pare dúvida quanto aos seus argumentos. Assim, entendo que o pedido de diligência é deficiente, devendo ser de pronto indeferido. No mérito, retenção de 11% sobre a nota fiscal ou fatura na empreitada parcial, o crédito tributário lançado, refere-se ao descumprimento da obrigação principal, mais precisamente as condições previdenciárias atinentes à retenção de 11% sobre o valor bruto dos serviços realizados, mediante cessão de mão de obra constantes na nota fiscal, fatura ou recibo previsto no artigo 31 da Lei 8.212, para a competência de março de 2002 a outubro de 2005. Em se tratando de contratação civil mediante cessão de mão de obra ou empreitada parcial, é clara a legislação vigente à época acerca da responsabilidade do contratante em reter 11% do valor da nota fiscal, recolhendo o fruto da retenção do CNPJ da empresa contratada. O Instituto da Retenção está previsto no artigo 31 da Lei 8.212, com redação conferida pela Lei 9.711 nos seguintes termos. Transcrevo a legislação. Com registrar que o presente lançamento não se refere à responsabilidade solidária, e sim ao dever de retenção de 11% que o sujeito passivo deveria ter efetuado em razão da contratação dos serviços efetuados mediante cessão de mão de obra, que no caso aqui foi empreitada parcial conforme legislação acima. Pelas informações trazidas no relatório fiscal, foram efetuados destaque em notas, e, entretanto, o requerimento foi efetuado tendo por base valor inferior bruto das notas fiscais sendo lançado o crédito tributário em relação às respectivas diferenças. A recorrente deveria ter retido o valor de 11% sobre o valor do bruto, observar as limitações e recolher a importância até o dia 2 do mês seguinte, subsequente à emissão das respectivas notas fiscais. De acordo com o parágrafo 3º, parágrafo 5º, né, o desconto presume-se feito. Eu cito aqui um tema, o tema em questão já foi a questão que ele fala também da solidariedade. No caso da retenção, lá que se fala em solidariedade, tampouco em benefício de ordem, pois o comando legal impôs a responsabilidade à tomadora de serviços, assim como fez em relação ao desconto dos empregados. Essa é uma presunção legal absoluta que milita em favor da fiscalização previdenciária. O tema em questão já foi objeto de inúmeras controvérsias judiciais, já tendo o STF em duas oportunidades infirmado a constitucionalidade da retenção de 11%. Vejamos que constou no informativo número 368 do STF acerca do tema. Mais recentemente, nos autos do recurso extraordinário do Metal com a repercussão geral, o pleno ratificou o entendimento pela constitucionalidade da retenção e discussão. O julgado registrou assim
emendado da START, entendo que agiu com acerto da autoridade fiscal ao lançar o presente crédito tributário. Diante do exposto, eu voto por conhecer o recurso voluntário para negar o provimento. Senhores, considerações? Matéria de não exige da gente maiores aprofundamentos. Como vou seguir então para o voto, conselheiro Douglas, como vota, conselheiro Daniel, negando o provimento ao recurso voluntário. Acompanho, presidente. Marita? Eu também acompanho. Flávio? Acompanho. Débora? Acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator, e assim, o processo do contribuinte Terras do Barão Empreendimentos e Participações Imobiliárias Limitada fica com o seguinte resultado: o acordo de membro do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, vamos interromper a gravação para a gente voltar no próximo vídeo, tratando dos processos 62, a partir do processo 62, né? Continuando ainda na pauta da parte da manhã, deste dia 7 de abril de 2021. Senhora Val, por favor, que nos acompanha pelo quarto, solicito para a gravação nesse momento.